Vamos falar agora sobre planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas são uma das formas mais utilizadas nas empresas hoje em dia para poder organizar dados tabulares ou dados em formato de tabela. Mas as planilhas eletrônicas servem muito além disso. Você pode trabalhar estatísticas, você pode trabalhar cálculos complexos e existem plataformas de planilhas eletrônicas que inclusive são programáveis, como por exemplo o Microsoft Excel. Ele consegue ser programável utilizando o VBScript. Então vamos analisar essa ferramenta que faz parte do dia a dia de escritórios por todo mundo. Então eu estou aqui com o meu Google Spreadsheet ou Google Planilhas aberto. E como vocês podem ver, ele é bem diferente a interface gráfica do editor de texto. Em primeiro lugar, nós vamos ter aqui a nossa seção da barra de ferramentas, que vocês podem ver aqui, que vai ter as informações básicas, como por exemplo desfazer, refazer, imprimir, zoom e por aí vai. Logo abaixo, nós vamos ter a barra de fórmulas, que a gente vai estudar mais à frente. Depois, nós vamos ter a planilha eletrônica em si, em que ela vai ser dividida em colunas e linhas. A união entre uma linha e uma coluna a gente chama de célula. Então, no caso, essa célula aqui é a célula A1, enquanto essa outra célula é a célula C12. Inclusive, quando você clica, o Google Planilhas ele vai demarcar a linha e a coluna que você está utilizando. Não interessa em qual ponto, ele sempre vai demarcar para você. Então, quando você está aqui trabalhando com a sua planilha, você vai colocar informações dentro dela. Por exemplo, gastos mensais. Então você vai vir aqui e vai colocando as informações, como por exemplo, água, aqui, água, luz, internet, telefone, gás e aluguel. Pronto. Então, no caso aqui, nós temos algumas informações que nós vamos utilizar o formato tabular, ou seja, o formato de uma tabela, para organizar essas informações. Então, no caso, por exemplo, vamos supor que a pessoa paga R$25 de água, R$50 de luz, R$80 de internet, bota R$30 de crédito no celular, o gás está custando na faixa de R$70 e o aluguel da pessoa, vamos supor que é uns R$400. Pronto. Então aqui você vai ter as informações dos gastos dessa pessoa. E uma coisa interessante é que ele já permite você transformar isso aqui em valor monetário, simplesmente clicando no botão formatar como moeda. Então ele automaticamente vai transformar isso aqui em dinheiro, entre aspas, né? Em valores monetários. Então, no caso, se você quiser, você pode selecionar e clicar no botão e ele vai fazer isso em todos. Outra coisa interessante é que se você selecionar os elementos, aqui no canto inferior direito, você vai ver a soma total dos valores. Não importa se está em valor monetário ou não. Se eu retirar aqui o formato de moeda, deixa eu tirar, deixa eu ir desfazendo aqui. Na verdade, basta eu colocar aqui como formato numérico. Número, pronto. Então, como vocês podem ver, ele permanece como sendo a soma. Então, toda vida que um valor pode ser somado, o simples fato de eu fazer essa seleção vai me permitir mostrar essa informação aqui. Então, vamos supor a seguinte situação. Nós vamos ter que colocar aqui o total. E esse total eu quero que seja mostrado esse valor da soma. Então, no caso, eu vou colocar na célula onde eu quero efetuar esse cálculo.
eu vou vir aqui na barra de fórmulas e vou colocar aqui igual soma, ou no caso aqui sum, que significa soma em inglês, e eu vou colocar o intervalo que eu quero somar. No caso, eu vou somar da célula B2 até a célula B7. Apertamos Enter e o valor é somado aqui. Só que percebam que ele não ficou o valor da célula, não ficou uma coisa fixa, tá? A fórmula. Então, no caso, aqui como tá só os números, nós estamos utilizando valores fixos, enquanto aqui, onde nós estamos usando a fórmula, nós estamos utilizando um valor dinâmico. Tanto é que vamos, por exemplo, colocar aqui que a pessoa está pagando agora 120 de internet, o valor de total automaticamente vai ser modificado. Então, a energia veio um pouco mais cara e por aí vai. Nisso, nós temos aqui duas formas de trabalhar. A forma com valores fixos e com valores dinâmicos através de fórmulas, certo? Então, aos poucos eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer para realizar cálculos, para poder utilizar funções, os tipos de funções que nós podemos utilizar e as funções similares no Microsoft Office ou no LibreOffice, beleza? Tá, até o próximo vídeo.